Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e eu quero começar esse devocional lendo Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, vamos ler do versículo 1 ao 4. Gênesis 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus, presta atenção nesse versículo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Olha que porção da palavra, muito profunda, e tem grandes lições, grandes coisas para nos ensinar. Abraão recebeu um chamado de Deus. Deus disse: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. E junto com essa chamada, Deus deu uma promessa para Abraão: far-te-ei uma grande nação, farei de você uma grande nação. E assim partiu Abraão, como o Senhor o havia dito. Olha que porção de palavra maravilhosa que tem grandes lições para mim e para você nesta manhã. Presta bem atenção nesse devocional, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Mira, Deus te abençoe. Bom dia, Marcelo, sejam bem-vindos, queridos. O tema do nosso devocional hoje é: toda mudança exige o primeiro passo. Toda mudança exige o primeiro passo. Você deseja mudar de vida? Você deseja mudar de situação? Você deseja mudar de realidade? Você deseja que as coisas na sua vida mudem? Se sim, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Sabe, o ser humano, por natureza, ele tem uma tendência resistente à mudança. Uma tendência de resistir à mudança. Porque ela confronta, toda mudança, ela confronta com a nossa zona de conforto. Mudar significa sair da zona de conforto. Mudar significa sair daquela zona que você já está vivendo no piloto automático. Por isso que todo ser humano, por natureza, é resistente à mudança. Mas Deus te chama para novas oportunidades, novas coisas, novas mudanças. E se você deseja realmente mudar a realidade da sua vida, mudar a forma que você vive, mudar a forma que você enxerga a sua vida, você precisa dar o primeiro passo. Sabe por que resistimos à mudança? Porque a mudança nos dá a sensação de perder o controle da nossa vida. A mudança nos dá a sensação de que não teremos mais as rédeas da nossa vida. Ela nos dá um piso de insegurança. Por quê? Porque o novo, o desconhecido, ele assusta, e é natural. É natural. Aquilo que não conhecemos, aquilo que ainda não temos familiaridade, nos assusta, é natural. Mas Deus está dizendo e te chamando para viver novas coisas nele. E isso exige mudança. Isso exige mudança.
Bom dia, Jonathan. Seja bem-vindo, querido. Deus abençoe. Toda mudança, ela sempre vai me desafiar e te desafiar a dar o primeiro passo. A dar o primeiro passo. E entenda uma coisa, todos os dias, Deus nos desafia para o novo. Todos os dias, Deus nos desafia para o novo. Você quer viver em novidade de vida? Você quer experimentar de Deus aquilo que você ainda não experimentou? Você quer viver coisas com Deus que você ainda não viveu? Então Deus te desafia a mudanças. Deus te desafia a se colocar em movimento. Deus nos desafia a sair da zona de conforto. Sabe, como filhos de Deus, como filhas de Deus, somos desafiados pelo nosso Pai a nos aventurarmos no desconhecido, a nos aventurarmos no novo e darmos passos em direção ao nosso propósito e aos planos que Deus tem para nós. Hoje Deus está convidando eu e você para abraçar o novo, para abraçar coisas novas. Deus tem ministrado isso no meu coração há alguns dias, que Deus é um Deus de recomeços, Deus é um Deus de novos começos, de novas oportunidades. Mas entenda, toda mudança exige o primeiro passo. Você está disposto a dar o primeiro passo? Abraão deu. Esse texto que lemos, Abraão foi desafiado por Deus a viver algo novo na vida dele aos 75 anos de idade. E nessa manhã, Deus está me desafiando e te desafiando a dar o primeiro passo. Olha o que Deus diz em Isaías capítulo 43, versículo 18. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Veja, já comecei, não percebem? Olha o que Deus está ministrando para nós nesta manhã. Esqueçam tudo isso, esqueçam o que você passou. Eu tenho algo novo, eu tenho coisas novas, eu tenho direção nova. Nada é comparado ao que eu vou fazer na sua vida, diz o Senhor, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto e farei rios em terra seca. Isaías 43, versículo 18 e 19. Ei, não importa a sua idade, não importa o que você já viveu, não importa o que você fez, Deus nessa manhã está dizendo, eu tenho coisas novas para você. Quem anda com Deus vive novidade de vida, quem anda com Deus vive novos começos, quem anda com Deus tem novas oportunidades. Mas precisamos, Deus espera de mim e de você, que venhamos a dar o primeiro passo, porque toda mudança exige o primeiro passo. Exige sair da zona de conforto, exige caminhar em direção ao propósito, ao destino, ao plano que Deus tem para você. Você está disposto? Você está disposto a dar o primeiro passo? Eu separei aqui 3 princípios que podemos extrair desse texto que lemos, de Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4. 3 princípios que vão me ajudar e te ajudar a sair da zona de conforto em direção à mudança que precisamos na nossa vida. Queridos, Deus está ministrando no seu coração. Absorva essa palavra no seu coração. Receba essa palavra hoje de manhã para a sua vida. Se você deseja mudança, se você deseja algo novo, se você deseja experiências novas com Deus, esse devocional é para você, como é para mim também. Toda mudança exige o primeiro passo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com você que deseja mudança,
que deseja viver algo novo da parte de Deus, que deseja viver experiências novas da parte de Deus, a primeira coisa é: rompa com o que te aprisiona ao passado. Rompa com o que te aprisiona ao passado. Queridos, o passado é uma âncora. O passado nos paralisa. O passado nos cega. O passado não faz enxergarmos o futuro. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 12, que lemos, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Ei, sai daí. Sai desse passado, sai dessa história. Sai dessas lembranças. Sai daquilo que te aprisiona e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vai para algo novo, vai para novas experiências. Queridos, quer viver algo novo de Deus? Quer viver as mudanças que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Rompa com o que te aprisiona no passado. Sabe, para Abraão, o texto que lemos, para Abraão começar a ir na direção certa, para Abraão começar a viver algo novo, foi necessário ele sair da terra onde ele estava e deixar a sua família. Isso significa romper com o passado, romper com uma história. De repente você fala assim: mas pastor, eu tenho uma história. Rompa. Ah, eu tenho um passado. Rompa. Deus tem novas histórias, novos começos, novas oportunidades. Quer viver algo novo de Deus? Rompa com o passado. Sabe, existem duas perspectivas importantes nesse texto que lemos em Gênesis capítulo 12, no que diz respeito a deixar o passado. A primeira perspectiva é romper com as tradições, com aquilo que você vivia, com aquilo que te deixava na zona de conforto, com aquilo que te impedia de caminhar, aquelas tradições, aquele jeito que para você está tudo bem. E a segunda é associar a superação de uma ferida. De repente você viveu coisas no passado que te causam dor. De repente você viveu coisas no passado que te causam tristeza. E você não consegue se desvincular disso. Queridos, precisa romper com o passado para viver algo novo. Algo novo só começa a existir na vida quando o passado é rompido. Sabe, Abraão, ele estava com sua família numa terra chamada Harã, em Ur dos Caldeus. E Harã era o nome do seu irmão que havia morrido. Imagina a ferida de Abraão. Abraão tinha um irmão chamado Harã. E ele morava numa terra chamada Harã, em Ur dos Caldeus, com a sua família. Ele precisava romper com esse passado, com essa ferida. Em Gênesis capítulo 11, versículo 28, diz assim: e morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abraão precisava romper com duas coisas: com a sua história, com o seu passado, com as suas tradições, com a sua família. E teria que romper com essa ferida, com essa dor que ele ainda sentia, provavelmente pela perda do irmão, chamado Harã. E uma terra que sempre lembrava o nome do seu irmão, pois a terra que ele morava, em Ur dos Caldeus, também chamava Harã. Queridos, rompa com tudo aquilo que te segura. Rompa com tudo aquilo que te prende. Queridos, Deus tem tanta coisa nova para derramar na minha vida e na sua vida. Mas precisamos dar o primeiro passo de romper com aquilo que nos aprisiona ao passado. Sabe, o comando de Deus para Abraão era sair daquela terra, que significava deixar para trás uma ferida, uma dor. Era literalmente abandonar o lugar que prendia ele e a sua família. Abraão precisava deixar o passado de decepção, de tristeza, de dor e avançar para um futuro de esperança. Ei, o que passou, passou.
Eu não sei o que você viveu, eu não sei a dor que você de repente tem no seu passado, lembranças que de repente geram em você tristeza. Precisa romper com essas coisas e começar a caminhar na direção que Deus tem para você. Quer mudar? Dê o primeiro passo. Quer mudar? Comece a avançar. Comece a avançar. Amém? Então a primeira lição é romper com o passado que de repente está te aprisionando. Você não tem controle nenhum sobre o seu passado, como você também não tem no seu controle no futuro. Por isso que devemos viver um dia de cada vez. Por isso que o dia se chama hoje, agora. É nesse exato momento que estamos existindo. É nesse exato momento que estamos vivendo. Então rompa com o passado e não fique ansioso pelo futuro, porque tudo está debaixo da soberania e do controle de Deus. Amém? A segunda dica, a segunda chave que eu quero compartilhar com você que deseja mudar, deseja viver novas coisas, deseja viver uma experiência nova com Deus. Abrace as promessas de Deus. Abrace as promessas de Deus. Gênesis capítulo 12, que lemos, versículo 2, diz assim: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Olha o que Deus disse para Abraão, antes dele deixar a sua terra, a sua parentela, e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Abraão não sabia para onde ia, mas ele tinha uma promessa. E Abraão começou a caminhar nessa promessa. Ei, você tem promessa de Deus para a sua vida? Ande sobre ela. Caminhe sobre ela. Não ande pelas circunstâncias. Não ande por aquilo que você sente ou deixa de sentir. Não ande por aquilo que você acha ou deixa de achar. Não. Ande pelas promessas de Deus. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem grandes coisas para derramar na sua casa, na sua família, na sua história. Então abrace as promessas de Deus, agarre as promessas e ande nessa convicção de que todas as promessas serão cumpridas na sua vida. Sabe, queridos, as promessas de Deus são combustíveis de esperança para nós. Promessa de Deus é um combustível de esperança para nós. Nós lemos uma promessa em Isaías 43, versículo 18 e 19, que diz, eu vou repetir: esqueçam tudo isso, que não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei, não percebem? Ei, isso é uma promessa. É uma promessa para mim e para você. Agarre essa promessa. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso é outra promessa. Agarre essa promessa. Não ande pelas coisas que você vê. Ande pelas promessas de Deus. Isso é visão. Visão é enxergar as promessas. Vista é enxergar as circunstâncias. Não ande por vista, ande por visão. Deus tem promessas, e promessas são combustível de esperança para nós. Crer em uma promessa é se apaixonar pelo futuro. Crer numa promessa é se apaixonar por aquilo que vem. Ei, Deus ele passeia na eternidade. E Ele já foi no futuro, no seu futuro. E hoje de manhã Ele está dizendo para mim e para você que será um futuro glorioso, cheio de graça e do favor de Deus sobre a sua vida. Sabe, uma promessa do céu, quando ela é abraçada em fé, grave isso que eu vou te dizer, uma promessa do céu, uma promessa de Deus, quando ela é abraçada pela fé, ela tem o poder de pavimentar o caminho até o centro da vontade do Pai. Eu vou repetir, uma promessa de Deus, quando ela é abraçada pela fé, ela pavimenta o caminho
ao centro da vontade de Deus, porque a sua promessa, ela se realiza no centro da vontade de Deus. Por isso que o centro da vontade de Deus é um lugar seguro, é um lugar de realizações de promessa. Então, queridos, abrace as promessas de Deus. Abrace as promessas de Deus. Sabe, a promessa que Abraão recebeu confrontava a sua realidade. Grave isso. Abraçar uma promessa é enxergar o futuro diante de uma situação atual. Abraçar uma promessa é enxergar um futuro diante de uma situação atual. A sua realidade não determina o seu futuro. A sua realidade não determina o seu destino. A sua realidade não anula as promessas de Deus. Ei, Deus tem grandes coisas para realizar na minha vida e na sua vida. Abrace essa promessa. Abrace essa promessa. A promessa nos faz enxergar um futuro totalmente diferente da situação atual. Quer mudança de vida? Quer viver algo novo do Senhor? Abrace as promessas que Ele tem para ti, que Ele tem para mim. Eu já abracei. Eu não negocio a minha fé, as minhas promessas por nada nesse mundo. Se eu tenho alguma convicção na minha vida, eu tenho das promessas de Deus. Eu tenho da existência do Senhor. Eu tenho do cuidado de Deus sobre a minha vida. Então abrace as promessas de Deus. Sabe, existem promessas na palavra de Deus, promessas específicas para você, para mim, que já foram liberadas em Deus. Estão apenas aguardando serem abraçadas pela nossa fé. As promessas de Deus já foram liberadas para você, para sua casa, para sua família, para os seus negócios, para a sua saúde. Elas só estão sendo aguardadas no nosso abraçar com fé. E elas se tornarão uma realidade na minha vida e na sua vida. Então a segunda coisa que eu quero deixar como chave para você viver as mudanças que você precisa, para você dar os primeiros passos que você precisa para uma nova realidade, um novo tempo, uma nova história, um novo começo. Abrace as promessas de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, terceira chave, terceira lição, para que você possa realmente mudar, viver novos desafios, novos tempos no Senhor. Dê o primeiro passo para a sua mudança. Você sabe que você deve romper com o que te aprisiona no passado. Você sabe que você deve abraçar as promessas de Deus. Mas esse terceiro ponto é fundamental. Dê o primeiro passo. Não basta só saber. Tem que colocar em prática. Não basta só obter as informações necessárias para a mudança de vida. O que vai mudar realmente são as atitudes em relação às mudanças que você precisa. Então dê o primeiro passo para a sua mudança. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 4 que lemos. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Eu vou repetir. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Querido, eu amo essa expressão, partiu Abraão. Eu amo essa expressão, partiu Abraão. Vemos em Abraão uma obediência imediata. Ele obedeceu imediatamente. Olha que ele ia para uma terra que ele nem sabia para onde era. Ele ia para um lugar que ainda não foi revelado a ele. Ele só tinha uma promessa. Ele só tinha uma ordem. Saia da tua parentela, saia da tua terra
e vá por uma terra que eu ainda te mostrarei, e sobre a sua vida eu farei de ti uma grande nação. Era isso que Abraão tinha, uma ordem e uma promessa. Mas o texto diz: partiu Abraão. Partiu Abraão. Ele deu o primeiro passo. Ele se colocou em movimento. Ei, quer viver melhores momentos com Deus? Quer viver grandes coisas com Deus? Se coloque em movimento. Deus não tem compromisso com aqueles que estão estagnados. Deus não tem compromisso com aqueles que estão parados. Deus nos chamou para nos movimentar, porque é na caminhada, é na jornada que os planos de Deus são revelados para nós. Eu já falei isso aqui uma vez e eu vou repetir. Deus nunca vai nos mostrar a escada toda da vida. Grave isso. Deus nunca irá nos mostrar a escada toda da vida. Mas quando você colocar o pé no primeiro degrau, Ele vai te mostrar o segundo degrau. Quando você colocar o pé no segundo degrau, Ele vai mostrar o terceiro degrau. Quando você colocar o pé no quarto degrau, Ele vai te mostrar o quinto degrau. Assim é a nossa vida com Deus. Na medida que vamos marchando, na medida que vamos andando, na medida que nos colocamos em movimento, os planos de Deus são revelados para nós. Então dê o primeiro passo. Partiu Abraão, parta você também. Ande. Abraão teve uma obediência imediata. Esse é o grande segredo, querido, para começar a viver uma mudança na sua vida. Esse é o grande segredo para você começar a viver uma nova história. Obediência. Obediência. Sabe o que aconteceria com Abraão se ele não tivesse dado o primeiro passo? Nada. Ele não seria pai de uma grande nação. Ele não teria o filho da promessa chamado Isaque. Ele continuaria naquela terra, sentindo a morte do seu irmão Arã, vivendo naquela tradição e fora dos planos de Deus. Sabe, não adianta receber as promessas de Deus e ficar paralisado. Não adianta receber as promessas de Deus e ficar olhando para trás. Não adianta receber as promessas de Deus e continuar na sua zona de conforto. Ei, Deus te chama para movimentar. Deus te chama para caminhar. Deus te chama para andar. O que ele disse para Moisés quando Moisés estava clamando? Deus disse para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ei, se coloque em movimento. Sai da sua zona de conforto. Sabe, toda grande jornada começa com um pequeno passo. Toda grande jornada começa com uma atitude de se colocar em movimento. Qual é o passo que você precisa dar hoje? Qual é o passo que você precisa para mudar a sua história? Qual é o passo que você precisa dar para mudar a realidade da sua vida? Sabe, você não precisa de todas as respostas. Você já tem um comando, você já tem uma ordem. Ponha-se em movimento, obedeça a Deus e dê o primeiro passo. Foi isso que Abraão fez. Ele saiu da sua terra, ele saiu da sua parentela, com uma ordem e uma promessa. Começou a caminhada. Deus foi revelando os seus planos. Deus foi revelando o seu propósito. Ele tinha uma promessa, que ele iria ser pai de uma grande nação. Porém, ele tinha uma esposa estéril. Ela não podia ter filhos. Mas Abraão se permaneceu na promessa. Ei, não se preocupe com as dificuldades da jornada. Não se preocupe com os empecilhos da caminhada. Permaneça nas promessas de Deus. Ande por visão e não por vista. Ande pelas promessas. Não olhe para as circunstâncias. Toda grande jornada começa com um passo pequeno em direção às promessas de Deus. Quer mudança na sua vida?
Rompa com o que te aprisiona no passado. Rompa. Abrace as promessas de Deus. Dê o primeiro passo para a sua mudança. Ei, Deus tem algo novo para te dar. Deus tem algo novo para me dar. Abraão fez tudo como o Senhor havia dito. E quer saber como essa história terminou? Eu vou encerrar o devocional de hoje com esse versículo. Gênesis, capítulo 25 agora. Final de Gênesis, versículo 8. Abraão deu o primeiro passo. Abraão obedeceu o Senhor. E Gênesis capítulo 25, versículo 8 diz assim: E morreu Abraão em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Eu vou repetir. E morreu Abraão em boa velhice, depois de uma vida longa e feliz. Esse foi o final da vida de Abraão. Ele obedeceu a Deus. Ele continuou a sua jornada. Ele deu o primeiro passo. Toda mudança exige um primeiro passo. Ainda existe algo no passado que te aprisiona? Ore pedindo a Deus para romper com o seu passado e trazer cura ao seu coração, libertação para a sua alma, e que você consiga dar o primeiro passo em direção a um destino que o Senhor tem preparado para você. Você já recebeu o comando, você já recebeu a direção de Deus. Dê o primeiro passo. Saia da teoria e coloque tudo em prática. Saia da sua zona de conforto e comece a caminhar em Deus. Coloque esse plano em ação e comece a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar nesse devocional hoje com você. Toda mudança exige um primeiro passo. Não se prenda ao passado. O que passou, passou. Sai da sua zona de conforto. Abrace as promessas de Deus. Abrace as promessas de Deus. Ande por elas. As promessas devem ser o combustível para a sua vida. E dê sempre o primeiro passo. Ande, se coloque em movimento. Deus tem grandes coisas para te dar. Deus tem grandes coisas para te realizar. Não perca essa oportunidade. Dê o primeiro passo. Amém, queridos? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional, para a gente continuar dando os nossos passos, seguindo adiante, porque Deus tem grandes coisas e Ele espera que eu e você nos coloque em movimento para realizar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Ore com fé. Ore com fé. Amém, Norimar. Deus é fiel, né? A sua palavra é vida em nós. Deus seja louvado por isso. Coloca a mão no seu coração e vamos orar juntos, na certeza de que Deus vai ouvir o nosso clamor, vai ouvir o nosso pedido. Coloca diante dele agora, de repente, tudo aquilo que aconteceu no passado, tudo aquilo que de repente chega na sua memória com dor, com sofrimento, com tristeza, e olhe para frente. Ore a Deus pedindo que você abra os seus olhos da fé e enxergue um futuro glorioso que Deus tem para você. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, nós continuamos na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez por nós. Somos gratos por este novo dia, essa nova oportunidade de viver coisas novas diante da Tua presença. Pai, somos gratos porque o Senhor não desistiu de nós. Independente das circunstâncias, independente das nossas falhas, até mesmo da nossa incredulidade, da nossa infidelidade, o Senhor permanece fiel, sendo um Deus vivo em nossas vidas. Por isso, Pai, te agradecemos. Obrigado por nos trazer aqui diante da Tua presença e nos ensinar mais uma vez através da Tua palavra que as mudanças existem, que as mudanças na nossa vida elas são reais.
mas que precisamos estar dispostos a dar o primeiro passo na direção daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, fica conosco, nos ajuda nessa jornada da vida, nos ajuda a caminhar de forma segura e plena na Tua presença. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio e age conforme a Tua vontade. Pai, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra hoje nos ensinou que é possível sim viver grandes coisas no Senhor, experimentar aquilo que ainda não experimentamos em Ti, viver aquilo que ainda não vivemos em Ti, mas depende de nós dar o primeiro passo na direção dessas experiências novas com o Senhor. Por isso, Pai, estende a Tua boa mão e nos abençoa, nos faça, Senhor, a realizar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, é verdade, temos lembranças do passado, coisas que às vezes nos entristecem, coisas que vivemos e que gostaríamos de não ter vivido, mas passou. Que possamos ter os nossos olhos olhando para frente, que os nossos olhos estejam olhando e contemplando o futuro glorioso que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, nos faça olhar para frente, não para trás. Nos faça viver em novidade de vida. Pai, queremos esquecer tudo que vivemos. Queremos esquecer do nosso passado e viver algo novo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, que possamos viver em novidade de vida na Tua presença. Pai, que possamos verdadeiramente estar dispostos a viver uma vida que o Senhor tem de planos, de propósitos para cada um de nós. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Que esta palavra seja vida em nosso coração. Que esta palavra seja um alimento. Que esta palavra seja um divisor de águas na nossa vida. Que possamos verdadeiramente estar prontos para viver as Tuas promessas, abraçar as Tuas promessas pela fé que temos no Senhor. E essas promessas são os combustíveis para nos colocar de pé. Que possamos caminhar nela, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço agora por todos aqueles que estão online comigo. Abra as janelas dos céus e abençoa cada um de uma forma especial, íntima, profunda. Que eles possam sentir a Tua presença. Que eles possam ser renovados pela Tua graça. Pai, que eles possam começar a viver algo novo, histórias novas, e que eles possam começar a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Por isso, Pai, os abençoe em tudo. Onde eles colocarem as plantas dos Seus pés, eles possam ser extremamente abençoados. Toca a família, toca os filhos, os negócios. Abençoa, Pai, todas as esferas da vida deles sejam abençoadas pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Obrigado por esta manhã. Pai, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que o Senhor venha abençoá-los também, da mesma forma que o Senhor está nos abençoando. Que esta palavra seja vida no coração deles, e que eles possam desfrutar de grandes mudanças em suas vidas. Obrigado, Pai, obrigado por esta manhã, por esse dia. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. É no Teu nome que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém. Essa é a palavra. Receba essa palavra no seu coração. Desfrute dela, que ela seja um alimento para a sua vida. Dê o primeiro passo. Saia da sua zona de conforto e tenha certeza que Deus vai cumprir com todas as promessas que Ele tem para você, para a sua casa e para a sua família. Amém? Deus é bom. Deus é bom. Tenha certeza que tudo aquilo que é impossível você fazer, Deus vai realizar. Mas Ele espera que eu e você venhamos a dar o primeiro passo. Amém, queridos?